Ixi. Sempre me enrolo aqui nessa história. Pronto. Então, vamos lá. Eu queria, na aula de hoje, então, retomar o primeiro governo Fernando Henrique e fazer a passagem, então, do primeiro mandato para o segundo mandato do Fernando Henrique, na medida que esses dois mandatos, eles têm, vamos dizer assim, eles têm uma estruturação do ponto de vista macroeconômico bem diferente, né? São duas regras ou dois conjuntos de políticas macroeconômicas bastante diferentes um para o outro. E a transição, né, apesar da transição do ponto de vista política ser os dois mandatos, né, o primeiro mandato e o segundo mandato, a transição, a mudança na política macro se deve, vamos dizer assim, ao fato que depois da crise russa, que acontece em 98, meados de 98, você tem a chamada crise brasileira, né, a crise cambial brasileira, ou crise cambial brasileira, que vai acontecer no iniciozinho de 99, né? Algumas pessoas já devia ter acontecido no final de 98, o Brasil consegue, de certo modo, adiar um pouco essa crise, né, e essa crise se materializa, de fato, no início de 99. E essa crise brasileira, que basicamente é um ataque especulativo contra o real, vai levar também a uma mudança importante na condução da política macroeconômica. Vai aparecer um elemento que o governo já disse que tinha tomado cuidado com ele, mas efetivamente não tinha dado certo até então, certo? Quer dizer, que é a questão das contas públicas, né? Então, aqui a questão das contas públicas vão entrar agora sim, certo? No começo talvez fosse mais anúncio do que fato, ou medidas pequenas, né? Quando veio o fim da inflação, o déficit efetivamente apareceu. Então, você muda aí a questão fiscal, ela passa a ter uma atenção que não tinha antes. E, do outro lado, a questão cambial, que até então eu estava, de alguma maneira, segurando as taxas de câmbio, vivia com um câmbio, ou não exatamente fixo, mas bem controlado, vamos dizer assim. O câmbio era, no início, uma âncora, chegou a ser uma super âncora, com uma valorização. No primeiro governo Fernando Henrique, ele tem o câmbio, ele tem uma leve desvalorização, mas em termos reais é um câmbio constante, né, uma âncora cambial do ponto de vista do câmbio real constante. Então tem uma estabilidade real do câmbio, e a partir justamente dessa crise cambial, né, desse ataque contra a taxa de câmbio, contra a capacidade brasileira de manter essa taxa de câmbio sob controle, né, você abandona então qualquer regime de câmbio mais próximo, vamos dizer assim, de um hard, de uma política de câmbio mais fixa, né? E deixa o câmbio, vamos dizer assim, muito mais próximo de um câmbio flutuante, né? Apesar de uma intervenção, tal, mas é um câmbio flexível, né? E em termos de institucionalidade, o que vai aparecer são as chamadas metas de inflação, que é uma nova institucionalidade, mas do ponto de vista macro, certo? Quer dizer, você tem uma instituição que é mais do ponto de vista também de dar uma certa credibilidade, de garantir à sociedade, ao mercado, de que você continua com o objetivo de controlar a inflação como teu objetivo principal, né? Então, o sistema de metas, acho que é mais uma construção de uma instituição para dar credibilidade à política, né? Porque do ponto de vista da política macro, certo? Quer dizer, no fundo, continua a mesma coisa, certo? Quer dizer, continua a ideia de você manter uma política monetária, assim, de certa forma, que te ajude a controlar a inflação, né? Sobe taxa de juros, desce taxa de juros, dependendo das expectativas inflacionárias, né? Só que agora, né, acompanhado, então, de duas mudanças. De um lado, fiscal, uma reversão do déficit para um superávit primário, e você, por outro lado, não tem mais a ancoragem cambial, né? Então, nesse sentido, você tem, nesse
terceiro período, que a gente chama aqui, ou no segundo mandato do Fernando Henrique, uma institucionalidade, uma política macroeconômica bastante diferente da política macro do primeiro período, ou do primeiro governo. Então, a ideia era a gente ver um pouco essa transição, as expectativas e o que você imaginava. Né? Só para deixar claro, certo? Quando o Fernando Henrique se elege pela primeira vez, certo? Né? Ele sai, então, do Ministério da Fazenda, faz a candidatura e se elege para presidente, o mandato era um mandato que não tinha uma reeleição, certo? A reeleição vai ser obtida durante o primeiro mandato, né? Então, esse segundo mandato ele consegue durante a gestão do primeiro mandato, né? Tem algumas pessoas que criticam, porque tem uma mudança das regras do jogo no meio do jogo, mas enfim, assim como o Sarney tinha conseguido um ano a mais de governo no meio do seu mandato, aqui o Fernando Henrique muda a regra da reeleição, né? Então tem aí algumas críticas, mas provavelmente foi muito mais caro o Sarney conseguir o 5º ano do mandato do que para o Fernando Henrique conseguir o direito à reeleição. Caro no sentido de fazer acordos políticos, etc. Né? Mesmo, é isso que eu queria chamar a atenção, mesmo com a situação que a gente viu na aula passada, difícil do primeiro mandato do Fernando Henrique, em termos de desemprego, etc., né? A vitória que o governo teve em termos de inflação, certo? Quer dizer, dá um fôlego muito forte, vamos dizer assim, do ponto de vista político, não só para aguentar ainda essa economia que está andando em recessão, etc., que tem algumas dificuldades em termos de crescimento, mas né, o Fernando Henrique tem vamos dizer assim, uma força política maior, vamos dizer assim, do que tiveram os governos anteriores, certo? Quer dizer, né, o governo Sarney sempre teve muita dificuldade políticas, o governo Collor também a mesma coisa, e aqui não, aqui a gente efetivamente tem um governo forte, que não só vai conseguir se reeleger, apesar de uma condição econômica difícil, e que vai também conseguir ganhar esse segundo ano de mandato, vamos dizer assim, né? Ganhar não, né? E isso um pouco se deve à visão de que o Plano Real não só é um lado do Fernando Henrique, como o Plano Real ele teve seus méritos no sentido de debelar o processo inflacionário. Então você olha, quer dizer, a questão da inflação ela é bem clara, certo? Quer dizer, quando você olha a inflação medida já em termos de reais, certo? Quer dizer, né, o primeiro índice de 95 é um índice combina a antiga inflação quer dizer, o índice de 94, que não está aqui, certo? Combina a inflação em real com inflação em cruzeiros reais, então toda vez que você for usar os índices de inflação de 94, tem que tomar cuidado, é muito confuso, certo? Né? Mas a partir de 95, a inflação não começa abaixo, certo? Quer dizer, mas ela vem caindo, né? Então, no primeiro momento, a grande convergência da inflação, certo? Essas aqui são índices anuais, né? Você tinha esses dados para mês antes, né? Então, convergência, vamos dizer assim, dos 25 ao mês para 25 ao ano, se faz muito na ancoragem cambial nos preços das commodities, dos bens tradables, que isso se faz em 94, basicamente, né? É o momento onde os bens não tradables convergem, mas os bens tradables convergem, né, e os não tradables ainda não. A partir de 95, com a recessão, os bens não tradables também começam a entrar junto com os tradables e a inflação cai. Então a inflação tem no primeiro mandato do Fernando Henrique, uma queda bastante razoável, né, e essa é a vitória, né, esse é o lado positivo da gestão, né, e depois você vê, quer dizer, que a inflação ela vai ter seus repiques, né, tem 2 pontos de alta aí, tá certo? Que é justamente 99, né, e depois na transição do Fernando Henrique para o Lula, e esses 2 repiques inflacionários, vamos dizer assim, esses dois novos choques de inflação,
são choques de inflação basicamente devido a câmbio, né? São dois choques cambiais que levam essa inflação. O primeiro, de 99, é a desvalorização de 99, e depois de 2002 o câmbio vai bater R$4 por dólar, na época, um número cabalístico, tal, muito alto, que leva a inflação para frente. Mas uma coisa que eu acho interessante olhar nesse gráfico, tem um outro que eu costumo usar, que talvez seja até melhor, é que você não tem, quer dizer, você tem aceleração da inflação, mas diferente dos gráficos anteriores, lá dos anos 70, tal, quando a gente está falando de inflação inercial, a inflação sobe e depois ela cai, né? Principalmente você olha 2002, ela sobe, vai ter uma inflação anual de 2 dígitos, né? Vai bater 12%, 13%, e depois ela vai voltar atrás, né? Ou seja, a inércia inflacionária, ela, se existe, ela é bem menor do que ela era no passado, né? Então é nesse sentido que a gente vai dizer, então, um pouco que o plano real, de certa maneira, venceu. Não sei se a inflação não se vence, ela é uma questão, vamos dizer assim, que está sempre colocada em macro, mas principalmente essa coisa esquisita da inflação brasileira que a gente tinha, acho que de alguma maneira se debelou esse processo. Mas a gente viu a custa desse período, é um período de uma taxa de crescimento baixa da economia brasileira, né? Uma taxa aí de crescimento, né? Se bem que hoje, a gente vive hoje taxas mais baixas ainda, certo? Mas um crescimento pequeno, né? Depois você vai ter esses voos, né? Talvez aí o período de 2006 até 2009, certo? Mais longo de crescimento, né? Mas os períodos meio curtos de crescimento que a gente vê. E, como a gente tinha dado na aula passada, logo depois, então, no primeiro governo Fernando Henrique, uma aceleração da taxa de desemprego, né? A taxa de desemprego ela vai subir, vamos dizer assim, nesse período, que é uma marca que a gente viu no ano passado, né? Por fim, aqui, o câmbio, como a gente tinha visto, essa taxa de câmbio que está, vamos dizer assim, não está parada, não é um câmbio fixo, né? Mas a gente viu no ano passado que esse câmbio, em termos reais, se você dividir essa taxa de câmbio pela inflação, né, se você desvalorizar o câmbio, né, se você tirar a inflação do câmbio, você tem essa pequena subida aí, que é o primeiro período do primeiro ano, do primeiro governo Fernando Henrique, certo? Essa leve subida que eles transformam numa reta. Então, a âncora que o Brasil tem aqui em termos de câmbio é uma âncora real, né? Uma câmbio real constante e um câmbio nominal, vamos dizer assim, com uma leve desvalorização, acompanhando um pouco o processo inflacionário. A ideia aqui, então, era para que você tinha que era para diminuir um pouco o problema da perda de competitividade das exportações brasileiras, principalmente das exportações industriais brasileiras. Essa é a desculpa de você desvalorizar um pouco a taxa de câmbio, é evitar uma perda ainda maior do grau de competitividade das exportações brasileiras, né? Em torno dessa política cambial, né, tem um enorme debate na economia brasileira. Não sei se eu fui suficientemente explícito sobre isso na aula passada, né? Então a gente tem a política era de bandas, né? Você tem uma banda dupla, uma banda larga, dentro da banda larga uma banda curta, que é basicamente para controlar essa evolução das taxas de câmbio. Se você olhar no curto prazo mesmo, né, você tem momentos diferentes, né? Momentos quando o cenário internacional é positivo, né, a banda é a parte de baixo da banda que segura a taxa de câmbio. Se deixar o câmbio flutuar sozinho, ele tende a valorizar, porque está entrando dinheiro no Brasil. Nas fases de crise, né, internacional, crise do México, crise da Rússia, crise da Ásia, é a parte de cima da banda que segura a taxa. Né, que a taxa, porque você nesse momento você tem uma saída de capital, você tem uma evasão de reservas, né, então a saída de dinheiro e uma pressão das taxas de câmbio pela desvalorização do real. Então, está retinha aí, mas os movimentos vai depender muito do momento, né, e o governo vai segurando, então, às vezes a parte de baixo da banda, às vezes a parte de cima da banda, ou seja, às vezes comprando dólar, às vezes vendendo dólar, para segurar essa taxa, né?
E a ideia, então, é deixar essa taxa de câmbio com esse comportamento. Como eu disse, você tem muita gente que critica esse tipo de coisa, né? Pessoas como, por exemplo, né, acho que eu citei o Delfim Neto, ele tinha uma coluna de toda quarta-feira, era na Folha de São Paulo na época. Toda quarta-feira ele criticava o governo, né? Ele ia lá para o Malan, né, e dizia desvaloriza o câmbio, ou seja, ele queria que a inclinação dessa curva fosse muito mais inclinada, certo? Né, a desvalorização fosse muito mais forte, justamente para favorecer as exportações e para fazer com que, por meio das exportações, o Brasil não tivesse um desemprego tão alto. Né? Aliás, dentro do próprio governo Fernando Henrique, tinha gente dentro do governo falando a mesma coisa. Né? O principal arguidor dentro do governo, por uma política parecida com essa que o Delfim defendia, era o José Serra, que no começo era ministro do Planejamento e depois ele foi colocado lá no Ministério da Saúde, certo? Mas você tem debates enormes sobre o câmbio e o Serra dentro do governo defendendo também uma desvalorização mais rápida, evitar uma recessão tão grande na economia. E a resposta do Malan e do presidente do Banco Central à época, que era o Gustavo Franco, é que você não pode deixar esse câmbio desvalorizar mais rápido, porque você tem o risco de um processo inflacionário, né? De uma retomada muito forte do processo inflacionário, ou seja, aquela queda da inflação que vocês viram, ela estaria em risco, né? Aqui está se debatendo, é claramente um debate que a gente acho que já conversou, né? Mas, assim, normalmente no curso de FEB 2 eu mostro que esse debate é histórico no Brasil, vem desde a República, né? Da Primeira República, que é um debate sobre as elasticidades do câmbio, né? Quer dizer, todo mundo sabe que desvalorizar o câmbio acelera a exportação, diminui a importação e desvalorizar o câmbio tem um efeito inflacionário, né? Não tem dúvida sobre isso. Isso é macro pura, né? O problema é o tamanho desses efeitos, né? Quanto que uma desvalorização de câmbio leva à inflação, quanto que uma desvalorização de câmbio leva às exportações e quanto que essas exportações implicam no crescimento econômico, né? Então, o problema são as elasticidades, né? Então, esse debate é muito conhecido no Brasil, certo? E o Malan e o Gustavo Franco vem de uma tradição que já vigorou no Dutra, vigorou durante o Geisel, vigorou em vários momentos da história do Brasil, chamado pessimismo das elasticidades, né? Qual é o pessimismo? Que você acredita que desvalorizar o câmbio tem um efeito muito pequeno sobre exportação, por outro lado, muito grande sobre inflação. Então, essa desvalorização que está sendo feita já é grande o suficiente, certo? Quer dizer, mas está no limite para não dar problema inflacionário, né? É a desvalorização que permite você manter a taxa de inflação sob controle, né? E não se acredita que uma desvalorização muito forte vai retomar muito as exportações, etc. Então você tem isso é uma questão meio histórica, certo? Quer dizer, isso é um debate, né, do ponto de vista aí dos nossos colegas, e acho que o Sérgio Calemblet na FEA, ele calcula muito essas elasticidades para ver até que ponto essas elasticidades mudam ao longo do tempo. A gente tem várias pessoas aí olhando. O Alex também trabalha bastante com essas questões cambiais, tal, com esses efeitos. É um debate histórico no Brasil, né? E agora, no governo desse momento, ele acreditava um pouco, né, tinha um pouco essa crença, principalmente o Gustavo Franco, ele era muito firme nesse ponto, né, escreveu vários artigos criticando, inclusive, o próprio Serra. Se eu não me engano, esses artigos, né, estão disponíveis, enfim, dá para a gente olhar um pouco o debate da época, né? Mas, enfim, estou aqui enrolando demais esse período aqui. Essa é a ideia. Então, de fato, o que aconteceu? Que a inflação caiu, certo? Quer dizer, né, não tem problema inflacionário, ao contrário, né, mas a economia também não cresceu, né? E você foi tocando essa inflação nesse dado. E a última coisa que a gente viu um pouco na aula passada, bom, aqui depois são os dados posteriores, né? O que a gente deve ver hoje é esse momento aqui, né? Essa mudança de inflação da taxa de câmbio, né? Então, essa inflexão aí da taxa de câmbio em 99, janeiro de 99, é o ataque cambial que o Brasil sofre, não resiste,
né? Sabia-se que não ia resistir, já sabia-se de antemão que o Brasil não tinha condições de enfrentar o ataque, não tem reservas, né? O mundo é muito mais forte, né? E, né, tem uma saída, então, da taxa de câmbio que vai bater quase 2, tá certo? Tem alguns dias que chega a bater 2,10 e tal, aí depende um pouco de como você pega o câmbio turismo, pega o câmbio, que câmbio você pega, aí, mas, enfim, ela vai a 2, vamos dizer assim, né? Se você olhar um pouco, seguir o gráfico, você vai ver aquele outro choque cambial que eu chamei a atenção na inflação, quando a inflação bate quase os 4, né? Então, esse que está aí em vermelho é a transição Fernando Henrique I para Fernando Henrique II. O ponto mais alto aí da curva é a transição Fernando Henrique e Lula, né? Se você acompanhar depois, praticamente todo o governo Lula, você tem uma queda da taxa de câmbio, a não ser na crise de 2009, onde a taxa de câmbio tem um novo salto, né? E a última coisa que a gente viu no ano passado um pouco foi essa história, né? Então, a macroeconomia geral aqui era manter essa taxa de câmbio relativamente sob controle para ter um ganho inflacionário. O outro ganho inflacionário via pela política monetária apertada e pela recessão, né? O lado negativo, então, é o desemprego, a recessão, etc. E você podia tentar, vamos dizer assim, ir diminuindo um pouco essa recessão, né, e aliviando um pouco a situação, na medida que a situação externa se mostra positiva, né? Você pode ir baixando as taxas de juros, as taxas de juros são suficientemente altas para não ter uma fuga de capitais nesse momento, né? Então você vai baixando as taxas de juros, a economia vai se mantendo, ou seja, o dinheiro vai se mantendo, até porque você está privatizando, está entrando recursos, né? E a economia vai diminuindo a sua recessão, né? O problema é que esse período é marcado por várias crises internacionais, né? A velha história que o Fernando Henrique dá um pouco de azar, né? Então ele vai pegar aí, durante esse mandato, 3 crises externas importantes. A primeira é do México, a segunda da Ásia, a terceira da Rússia. Tem outras menores no caminho, mas são essas 3 importantes, né? E aí, durante essas crises, essa ideia de diminuir as taxas de juros, né, não se mantém, porque há uma fuga de capitais. O Brasil ainda assim é um país arriscado, né? Ainda a gente tem, né, não só um nível de risco alto, certo? Né, como os nossos capitais que entraram ainda, apesar de ter um crescimento dos capitais menos voláteis, assim, ainda assim é um fluxo de capital bastante hot money, né, bastante volátil. Então, nessas crises internacionais, o Brasil é um país sempre muito afetado, com uma saída de capital muito rápida de dentro do país. Mas, em geral, toda vez que acontece uma crise dessa, o governo ele volta a aumentar suas taxas de juros, né? Né, aí o pessoal fala mal do Brasil, de algumas coisas, e ele sempre vai dizer que vai fazer sempre as contas públicas, né? Sempre diz que vai consertar as contas públicas, que está de olho, e que o Brasil tem um problema, porque as contas no Brasil são transparentes, né? É verdade, as contas no Brasil são mais transparentes nessa época do que o resto da América Latina, mas elas eram transparentes e ruins, certo? Ruins no sentido de que, né, você estava num déficit, etc. Então, nesses momentos de crise, então, o dinheiro saía, o governo subia as taxas de juros, fazia algumas promessas e o dinheiro acabava voltando, né? Aí, durante um período maior, aí, de novo, de certa estabilidade, você vai baixando as taxas de juros, mas vai aparecer uma nova crise, etc. E o que a gente viu no final do ano passado, certo, é que isso é verdade, certo? Quer dizer, mas na crise russa isso não é verdade, né? Isso foi verdade na crise mexicana e na crise asiática. Sobe as taxas de juros, se você olhar aqui pelas reservas, logo depois as reservas se recompõem, elas crescem de volta, né? Tanto na crise mexicana quanto na crise asiática, desculpa. Vocês podem observar que há, né, por exemplo, na crise, uma saída de capitais, ela já veio até antes da crise, uma fuga de capitais. No meio da crise, o governo sobe as taxas de juros, né? E logo depois da crise, o dinheiro volta, né? Volta até em patamares mais elevados do que tinha antes. Mas na crise da Rússia, isso não é verdade, né? Se vocês acompanharem de novo, né, na crise da Rússia, aqui há uma fuga de capitais, né? Há um aumento das taxas de juros,
né? Mas depois da crise não há uma volta dos capitais. E por quê? Porque, na verdade, a crise russa emenda com a crise brasileira. Né? Logo depois da crise russa, o alvo, vamos dizer assim, do mercado internacional, o mercado internacional começa a botar uma série de senões e de dúvidas sobre o Brasil. Né? Então, eu diria que logo depois da crise russa, a crise brasileira começa a ficar clara. Né? A gente vai ter dois problemas macro principais, né? A questão fiscal e a questão externa. Né? E olhando para esses dois lados, a ideia de que o Brasil passa a ser, então, a bola da vez aí no sistema financeiro internacional. Né? Então, as contas externas, né? Entre 94 e 98, por mais que o governo tenha tentado manter o câmbio, para tentar manter minimamente as exportações, e essas exportações, no período do primeiro governo Fernando Henrique, até cresceram no período, certo? Quer dizer, mas crescem muito menos do que as importações. Né? A gente vê aqui os dados de balança comercial, né? Você vê um crescimento tanto de exportação quanto de exportação, não é um crescimento vertiginoso, mas é um crescimento, né? Mas a balança comercial, ela gira, e você tem uma balança comercial negativa. Né? Então, o primeiro governo Fernando Henrique é marcado por uma balança comercial negativa, né? Que se soma, vamos dizer assim, né? Aqui é o primeiro governo Fernando Henrique, que se soma a já deteriorada conta de serviços, né? A parte de rendas, enviado ao exterior, juros, remessas de lucro, né? Até porque aumentou o passivo externo durante esse período, já existia uma remessa de lucro nesse sentido grande, e ela aumenta. Eu acho que eu também tenho os gráficos aqui, né? Então, aqui também, né? O que está meio pontilhado em azulzinho, né? Um azulzinho claro, certo? Quer dizer, azulzinho pontilhado é a balança comercial, né? E o que está em vermelho é a conta de pagamentos de juros e dividendos para fora. Né? De modo que o azul cheio, né, é a balança de transações correntes como um todo. Né? A gente não tem um problema no balanço de pagamentos porque está entrando dinheiro, que é a linha meio branca esquisita aí, certo? Quer dizer, né? Então, mas a gente tem um déficit de transações correntes de 4,5% do PIB, certo? Quer dizer, que não é um déficit pequeno. Né? Eu sempre digo que, em geral, né, nos meus bons tempos que eu frequentava o mercado, certo? Quer dizer, você tem um número meio cabalístico aí que é 5, certo? Quer dizer, menos 5 é um número que o pessoal não gosta, certo? Então, menos 5 de balança transações correntes negativo é um número que assusta. Né? Principalmente se o teu entrada de dinheiro for uma entrada muito volátil. Né? Então, esse é um lado. Né? Do outro lado, as contas públicas. Né? Então, as contas públicas, né, pode até ter dado uma melhorada, principalmente naquele plano de ajuste que você fez antes do plano real, certo? Quer dizer, mas o efeito queda de inflação e deterioração das contas públicas é muito forte. O efeito baixo é muito pesado e é muito superior à melhoria nas contas públicas. Né? Então, há uma deterioração muito grande das contas públicas, logo no início do governo Fernando Henrique, certo? E você vai em direção a uma coisa que não é comum, certo? Que não era comum, tão comum assim no período, certo? Que era um déficit primário. Né? Então você tem aí um déficit no primário, ou seja, não tá, nessa conta aqui não tem juros. Você tem um déficit primário, começa a aparecer, né? Tem a Constituição que começa a aparecer, né? A conta da Previdência vai aparecer, aumento de várias despesas constitucionais, que a gente já sabia que ia acontecer. Tem uma questão de estados e municípios, que também vai estar por trás. O pessoal acusa o Fernando Henrique também de ter aumentado o salário mínimo, apesar, né, a discussão aqui sempre tem fla-flu, né, entre ele e o Lula. Ele aumenta o salário mínimo durante o período, certo? Mas ele aumenta menos do que o Lula e tem 2 anos que ele não aumenta. Né? Então o Lula aumenta mais o salário mínimo do que o Fernando Henrique, mas o Fernando Henrique ele aumenta. Né? Isso tem um impacto nas contas, normalmente, principalmente de estados e municípios,
e de salários do funcionalismo. Então você tem, em 95, 98, uma política fiscal relativamente expansionista, com superávit, com déficit primário, junto com o déficit primário, você tem a questão dos juros. Né? Os juros se elevaram, então o teu déficit nominal foi para o buraco. Certo? Quer dizer, somar o nominal com o primário piora, o nominal, os juros são mais altos ainda, então o teu nominal vai crescer. Certo? Quer dizer, a taxa de juros é elevada porque você precisa, certo, faz parte da política monetária com o objetivo de estabilizar a inflação e, por outro lado, de atrair capitais, certo? Quer dizer, mas a consequência é que você tem um déficit nominal relativamente grande. Né? E, junto com isso, o último elemento que a gente chama a atenção também é uma elevação da dívida pública. Né? Então, a dívida pública ela cresce aqui no período, né? Tem vários aspectos por trás desse crescimento da dívida. Né? É um crescimento da dívida que vem justamente porque você tem um déficit nominal, né, grande. Se você pegar aqui, é uma relação dívida-PIB, né, dividida pelo PIB, o PIB não cresce muito também para ajudar. Né? A inflação caiu, que também é o PIB nominal, que está entrando na divisão. Tem uma coisa que é importante, que são os esqueletos. Acho que eu cheguei a falar com vocês na semana passada. O que é esqueleto? É dívida que não existia, que passa a existir. Na verdade, não é que não existia. Ela existia, mas ela não era contabilizada. Né? E aí, por algum motivo, você passa a contabilizá-la. Ou você descobriu em alguma gaveta, ou algum juiz descobriu, ou alguém mandou você pagar uma coisa que você achava que não era dívida, que passou a ser dívida. Certo? Então você tem várias dívidas. Né? Talvez a mais conhecida de todas é o FCVS, né? O Fundo de Compensação de Variação Salarial, que é uma dívida que vem lá dos militares, né? Que é uma dívida que tem a ver com o sistema de financiamento imobiliário, na época das casas, do BNH. Né? Os mutuários pagavam uma dívida com uma série de regras, e os bancos que emprestavam dinheiro dentro do sistema BNH emprestavam dinheiro e, vamos dizer assim, corrigiam essa dívida com outros parâmetros que os mutuários corrigiam sua dívida. Então, no final de um determinado período, 20, 30 anos, os mutuários davam por quitada a dívida que eles tinham tomado para comprar uma casa. Né? E a casa era deles. E os bancos diziam que não, né? Quer dizer, que faltava um pedaço, né? Porque eles tinham corrigido as dívidas de forma diferente. Né? Os mutuários corrigiam pelas variações salariais e os bancos corrigiam por outras regras, por outras taxas de juros. Né? Como isso está dentro de um sistema BNH, que é um sistema de governo, né? Quer dizer, ficou sempre sem saber de quem era essa dívida, se era problema dos bancos, se tinha que chamar os mutuários para pagar o que estava faltando. Né? No final da conta, a gente sabe que essa dívida ficou para o governo. Né? E durante muito tempo ninguém fingiu que não via essa dívida. É grande essa dívida, não é pequena, não. Fingiu que não via, etc. Né? E durante o governo Fernando Henrique, então, ele resolveu reconhecer essa dívida. Né? Então você tem uma dívida nova que aparece do nada, que obviamente faz essa relação dívida-PIB crescer. Então você tem vários esqueletos, é verdade, mas daí dizer que esse crescimento da dívida é culpa dos esqueletos vai uma grande distância. Né? Uma parte, sim. Da mesma maneira que eu tenho algumas privatizações que fazem com que eu tenha uma diminuição da dívida. Né? Quando eu vendo uma estatal, muitas vezes a dívida dessa estatal, que era uma dívida pública, no consolidado do setor público ela estava incluída. Né? Ao vender, se eu vendo a estatal e levo a dívida, né? Eu tenho diminui a dívida PIB. Né? Então tem essas compensações. Mas aqui, basicamente, o crescimento se deve ao déficit, né? Ao financiamento do déficit. E uma parte de política monetária também, principalmente naqueles momentos onde tem entrada de capital muito forte no Brasil, o governo tem obrigado a fazer operações de esterilização. O que é uma operação de esterilização? O dinheiro entra no Brasil, o governo, nessa entrada, ele garante a entrada a um preço dado, né? Aquela parte de baixo da banda. Então ele compra o dólar que está entrando. Né? Ao comprar o dólar que está entrando, ele estaria emitindo dinheiro. Né? Para evitar que essa emissão de moeda
se transforme em algum fator inflacionário, ele enxuga essa moeda, ele faz uma operação de enxugamento, que é colocar título para enxugar essa moeda. Então, a dívida aumenta por essa operação de enxugamento, ou que a gente chama de esterilização da entrada de capitais, né? Então, esses são motivos pelos quais essa dívida cresce. Os motivos principais são essas operações de esterilização e, principalmente, o fato de você conviver com o déficit público, né? O déficit público aí nominal, né? Tanto o primário como as taxas de juros no nominal, né? Então, essa situação da política fiscal, né? Um déficit público primário, um déficit nominal crescente, certo? E uma relação de dívida pública que tem alguns bons momentos, principalmente em momentos de privatização, mas que tem uma tendência crescente, muito crescente, principalmente no último ano, certo? No último ano e meio, né? Então, naqueles modelinhos de consistência de dívida, certo? Você normalmente, os mercados começam a ver que essa dívida está crescendo e está crescendo de maneira explosiva, né? E eu preciso reverter o primário, certo? Eu preciso reverter as contas públicas. Né? Não posso mais ter essa taxa de juros, eu não posso mais ter superávit primário, né? Senão a política macroeconômica no longo prazo é inconsistente, né? Se a política é inconsistente no longo prazo, eu fugo, né? Eu saio fora, eu vou embora, né? Então eu estou apontando a minha relação de dívida PIB como uma relação de dívida PIB explosiva, ou que, né, os modelos macro chamam de Ponzi, situação Ponzi na dívida brasileira, né? Ou seja, situação que a relação de dívida PIB tende a crescer explosivamente no futuro, né? Dados os parâmetros que você tem, né? Dado a taxa de crescimento, dado os juros, dado o déficit público, né? Você projeta uma explosão da dívida. E é isso que está acontecendo em 98 aqui. E é daqui, então, a fuga de capitais que vai dar na crise brasileira, né? Então, engraçado que em julho de 98 você tinha privatizado a Petrobras, tinha entrado uma bela grana, né? As reservas brasileiras estavam batendo 75 bilhões de dólares. Aí vem a crise russa, há uma fuga de capitais, uma grande fuga de dinheiro, né? O governo sobe as taxas de juros e esse dinheiro continua saindo, né? No total, você perdeu, vamos dizer assim, praticamente a Petrobras. Praticamente não, você perdeu mais do que a Petrobras, né? Você perdeu aí, vamos dizer assim, em termos de valores, certo? Quer dizer, mais da metade das suas reservas em poucos meses, certo? Então a saída de recursos foi muito forte, certo? E mesmo com o Brasil fazendo aquilo que fez nas outras crises, né? E aí o mercado apontando, falando, olha as tuas contas, né? O governo vai fazer promessas fiscais de praxe, vou acertar as contas, etc. Mas a coisa é complicada, né? Então ali, vamos dizer assim, segundo semestre de 98 que a gente tem um problema grave, né, que é um problema político, tem uma eleição pela frente, tem um calendário eleitoral, né, enfim, né? E o que, na verdade, tem uma certa discussão dentro do governo do que você vai fazer, né? O Gustavo Franco é o mais resistente, falou, não, vamos segurar. E outros grupos, o próprio Malan, outras pessoas falaram, olha, é impossível, o custo da gente segurar isso é muito grande, a gente vai ter que abrir mão dessa ancoragem cambial, a gente vai ter que assumir alguma hora essa desvalorização de câmbio. Então, a briga é essa. O que se faz com essa saída de capitais? Fica comprando, pagando os dólares, né, aumentando ainda mais as taxas de juros, etc., para segurar esse troço, ou o que faz, né? E começa a ficar claro para a maior parte do governo, certo, de que essa desvalorização é iminente. Eu não tenho muito como segurar. O mercado é muito mais forte do que o Brasil. Esse é um dos problemas da abertura, certo? Você, né, vira meio refém nessas horas. Então eu não consigo manter a taxa manter uma taxa de câmbio relativamente estável, certo? A não ser que eu jogue a taxa de juros lá na Lua, e mesmo assim, né, uma velha frase do Celso Furtado, certo? Quer dizer, você pode subir a taxa de juros na Lua, certo? Quer dizer, né, mas se o café vai mal, quem vai botar dinheiro no Brasil? Ele se referia ao Brasil na época lá da Primeira República, né? Uma crise parecida com essa, ele falou, olha, né, pode subir a taxa de juros, certo? Pode subir, tem hora que o risco Brasil é muito grande, certo?
Então, na época da República Velha, certo? Se o café, que é o único setor importante do Brasil, está mal, certo? Tem algum problema no preço, alguma coisa assim, né? Pode subir as taxas de juros que o dinheiro não vem para o Brasil. Porque não vem porque o principal setor da economia brasileira não vai. Então, muita gente está dizendo exatamente a mesma coisa. Não adianta a gente querer subir ainda mais as taxas de juros, certo? Quer dizer, enquanto a gente não resolver esses dois pilares, certo? Enquanto a gente não resolver esses dois fundamentos macroeconômicos, né, eu posso subir a taxa de juros que o dinheiro não vai voltar, certo? E é muito caro, certo? Quer dizer, então, vamos nos preparar, certo, para uma fuga de capitais e vamos segurar um câmbio flutuante, né? Vamos ver o que acontece. E aí você olha para trás, né? Você olha para aquilo que aconteceu nas crises anteriores dos países onde essas crises aconteceram. Você olha para o México, que teve uma crise no começo ali, no período, 95, né? Mesma coisa, eles não seguraram, a taxa de câmbio deles desvalorizou fortemente. Qual foi o problema que eles tiveram, os mexicanos? A inflação voltou no México. A inflação dá um pique no México e, né, a coisa complicada foi a volta da inflação. E aí você vai para a Ásia, mas um pouco antes, né, dois anos antes, você vê a crise asiática, principalmente né, Tailândia, Malásia, ali nos novos tigres, né, os asiáticos, né, e ali o que aconteceu? Ali foi uma quebradeira, né, a crise externa veio na forma de uma grande quebradeira. Né, e aí você vê que são crises diferentes. Né? Como eu disse, a crise do México tinha sido uma crise de balanço de pagamentos de primeira geração, e a crise asiática é uma crise também de balanço de pagamentos, mas é uma crise já de segunda ou terceira geração, aí vai depender aí do autor que vocês pegam, cada um chama gerações diferentes. Mas é basicamente uma crise de que você está com os ativos e os passivos desajustados. Né? Basicamente o que você tem é que as empresas, muitas vezes nessas empresas estão, principalmente no sistema financeiro, ele tá muito exposto, né? Ele tem um passivo muito forte em moeda estrangeira, e as suas receitas, os seus ativos estão em moeda local. Né? Então, o que acontece é que uma forte saída de capital, provocando uma desvalorização do baht na Tailândia, enfim, das moedas desses países, provoca uma crise nas empresas desses países. Essas empresas elas não estão redeadas, elas não estão protegidas por uma desvalorização de câmbio. Elas têm uma dívida grande, então a dívida ela tem que pagar e a receita dessas empresas é em reais ou em moeda local. Então, você não está, vamos dizer assim, com a tua estrutura patrimonial redeada, você não está com ela equilibrada. E essa desvalorização faz com que a empresa quebre em moeda estrangeira. Né? Ela tem que gerar muito mais reais, vamos dizer assim, vamos supor que a moeda seja o real. Assim. Então, você pega uma empresa no Brasil, e isso era verdade no Brasil também. Né? Esse exemplo não é à toa. Uma empresa no Brasil, ela se endividou muito nos anos anteriores. Por quê? Porque o dinheiro lá fora era barato, não vai pagar taxa de juros aqui no Brasil, pega dinheiro emprestado lá fora. Pegou dinheiro emprestado, está lá. Vamos dizer que essa empresa é um supermercado. Né? Ela pegou muito dinheiro lá fora para financiar a sua expansão, para financiar o seu, sei lá, financiar estoque, para financiar suas atividades. Só que, basicamente, ela recebe em reais, certo? Quer dizer, ela vive da receita dela em reais. Quando vem uma desvalorização de câmbio, todo o passivo dela está em dólar. Né? Então, o custo, né, ela vai ter que gerar muito mais reais para poder pagar essa dívida, certo? Quer dizer, e não tem nenhum efeito positivo sobre a geração de reais dessa empresa. Se ela tivesse a geração de receita, talvez em dólar, e as despesas em dólar, tudo bem. Né? Você perde de um lado, a desvalorização de câmbio tem um efeito de um lado e tem um efeito do outro. Mas quando eu tenho, vamos dizer assim, o setor privado, as empresas expostas a câmbio, né? Ou seja, elas estão desequilibradas em termos de suas estruturas de receita e despesa, dos ativos e passivos, né? Elas tendem a quebrar. Né? E se isso for generalizado no país, isso tende a quebrar forte. Esse é o que aconteceu em várias partes do Sudeste Asiático, basicamente Tailândia e Malásia, né? E uma coisa que vai acontecer 2 anos depois na Argentina, né? Uma quebradeira generalizada. E aí o que você vê não é a inflação, é um PIB que no lugar de estar crescendo 2%, ele vai ser menos 9%, menos 7%, menos 8%. Normalmente é uma paulada violenta, porque as empresas quebram completamente. Né? Então o governo brasileiro, o que ele está ali? Ele está olhando e falando, nossa, eu não vou conseguir segurar
e eu preciso de tempo, né? Eu preciso comprar tempo. Aí algumas pessoas vão dizer para o Fernando Henrique se eleger, outras pessoas menos malvadas vão dizer, eu preciso de tempo para me preparar para evitar essa inflação ou essa quebradeira. Né? E é isso que o governo faz no segundo semestre de 99. Desculpa, de 98. Ele compra tempo. Né? Ele se prepara com uma desvalorização que é iminente, mas ele vai tentar, vamos dizer assim, evitar que ela chegue muito cedo e comece a se preparar para essa desvalorização que vai acontecer de qualquer jeito. Né? E o que é essa preparação? Vamos dizer assim, primeiro, é um acordo com o Fundo Monetário. Né? Então, ele vai fazer um pacote emergencial com o fundo. À época, é um pacote de 40 e poucos bilhões de dólares, é o maior pacote na época. Né? Depois teve pacotes maiores com a Argentina, com outros países, mas à época foi o maior pacote que o FMI coordenou, não foi só dinheiro do FMI. Tem algumas críticas à forma como esse pacote veio, como esse dinheiro veio, mas a ideia é o Brasil ter acesso a uma carteira, a uma fonte de recursos para enfrentar esse processo de desvalorização, pelo menos por um tempo. Né? A enfrentar esse ataque especulativo. Então, porque a pessoa quer sair, eu tenho dinheiro, eu tenho as minhas reservas, eu tenho mais 40 bilhões com o Fundo Monetário. Né? As críticas que tem um pouco a esse pacote é o fato, nesse momento, é o fato desse pacote ter o dinheiro, mas o dinheiro não está diretamente no Brasil. Ou seja, se amanhece, vamos dizer assim, o dia com uma grande especulação, o Brasil tem que ligar para o FMI, esse dinheiro vai sair uma semana depois, aí a coisa já passou. Então tem uma burocracia para soltar esse dinheiro que, na hora que efetivamente precisou, que foi em janeiro de 99, né, esse dinheiro teve dificuldade de sair. Mas, de qualquer maneira, só o anúncio do pacote já diminui um pouco essa ânsia de saída de capitais, etc., e dá um pouco de tempo. E o governo usa esse tempo para quê, certo? Então, para preparar a economia brasileira, né? Principalmente em relação a esse formato da crise asiática. Né? Se você vai olhar o que acontece depois, né? Então, o que vai acontecer? O Brasil passa o segundo semestre todo de 98 sem maiores problemas, a fuga de capital continua existindo, mas o governo brasileiro vai segurando, né? E aí, em janeiro de 99, certo? Quer dizer, é que explode, né? E aí o câmbio vai bater 2, como a gente viu pelo gráfico anterior, certo? Quer dizer, e aí o que acontece em janeiro de 99, né? Você tem aí a fuga, o câmbio então vai subir de maneira forte, né? Que a gente vê ali, a taxa de câmbio subindo, e você teve esses medos que o Brasil tinha existiam, certo? Quer dizer, né, que a taxa de câmbio de novo, certo? E, efetivamente, no Brasil, a inflação voltou. Né? A inflação ela não foi muito grande, mas existiu. Né? Se a gente olhar aqui, né, a inflação sobe. Depois ela desce, mas ela sobe. Não é enorme, etc., mas subiu. Né? Como é que o Brasil conseguiu trazê-la de volta, como vocês veem? Certo? Basicamente com uma política monetária extremamente apertada, manteve taxa de juros alta, manteve desemprego. Então, você teve um aumento nos preços de commodities, de non-tradables, perdão, um aumento do preço de bens tradables, mas depois, via recessão, esses bens não continuaram pressionando os preços. Agora, o que é importante de comentar em relação a essa desvalorização, certo? Quer dizer, é que o governo brasileiro, se você olhar a queda que vai acontecer na Argentina, que foi menos 7%, menos 8% do PIB, a queda que aconteceu nesses países asiáticos, também que foi de menos 7%, menos 8% do PIB. Né? E o que aconteceu no Brasil, né, é que o Brasil não teve esse efeito contração econômica que teve na Ásia e que vai ter na Argentina. Por quê? Porque durante esse período aí, esse segundo semestre, 98 principalmente, na verdade o Brasil já começou a fazer isso antes, né? Mas ao longo desse segundo semestre de 98, com o apoio do Fundo Monetário, certo? O Brasil conseguiu, o governo brasileiro forneceu o hedge para as empresas que estavam descobertas. Né? Então você imagina, a empresa que está ali, está com uma dívida em dólar, né, e com receitas em reais. Né?
essa empresa, se vier desvalorização de câmbio, ela vai ter uma dívida que vai crescer e as receitas não. Né? Quer dizer, a receita cresce um pouco com a inflação, mas normalmente ela perde. Então, essa empresa vai crescer. O que ela precisa fazer? Ela precisa se redear. O que essa empresa faz para se redear? Tem duas formas de se redear. Ou ela se livra da dívida externa dela, né? Tenta se livrar antes que a desvalorização aconteça da dívida externa, ou essa empresa ela consegue ter ativos em dólar também, colocar ativos em dólar, transformar suas receitas, ter receitas em dólar, de modo que quando a desvalorização de câmbio acontecer, ela possa perder no ativo, no passivo, mas ela ganha no ativo. Ela compensa essas duas coisas. E esse é um pouco o espírito da coisa aqui do hedge, né? Só que o hedge, vocês devem conhecer, vocês já fizeram finanças 1, 2, 3, 159, aí na fé só vai ter finanças agora, certo? Então todo mundo sabe isso. Hedge é um cobertor curto, certo? Alguém recebe, mas alguém dá, né? E quem recebeu ficou protegido, mas quem deu ficou desprotegido, né? Então aqui você teve uma operação durante o segundo semestre de 98 de redear as empresas privadas brasileiras que tomaram dinheiro emprestado. Então, o que aconteceu? As empresas brasileiras tomaram dinheiro emprestado desde o início do governo Fernando Henrique, na verdade, desde 92 elas vêm tomando dinheiro emprestado no mundo, elas vêm se endividando, né? E estavam em 95, 96, elas continuam se endividando, e em 97, 98 elas começam a perceber que elas estão expostas, né? E que essas crises vai pegar direto essas empresas. E elas começam a buscar os seus hedges, né? E quem que ela vai achar como doadora do hedge? Né? O próprio governo. E como é que você faz a doação de hedge? Tem várias formas. Na verdade, o governo usou vários mecanismos aqui, vou citar dois deles aqui. Na verdade, tem três, né? A própria venda de dólar, muita gente que comprou dólares no Brasil foram as próprias empresas, né? Então, uma forma de você botar no teu ativo, mesmo que o seu ativo esteja fora do Brasil, certo? É comprar dólar direto no mercado à vista, né? Uma outra forma é comprar dólar no mercado futuro, né? E você fecha o preço do dólar hoje, né? Então, você está aqui, eu estou em outubro de 98, né? Eu tenho alguma ideia de que lá por volta, vamos dizer que as pessoas mais ou menos têm uma previsão boa, de janeiro de 99 o dólar vai sair de 1,5 para 2, né? E eu vou perder. Então eu queria ter, minha dívida vence, né, vamos dizer assim, março de 99. Eu queria poder ter, em março de 99, dólar suficiente para pagar essa dívida, mas eu não quero pagar 2, eu quero pagar 1,5. Então você vai procurar no mercado alguém que te garanta dólar a 1,5 no futuro, né? No mês de março de 95. No mês de março de 99. Né? Você está agora em outubro de 99, você procura. Daqui a 6 meses, quem é que me vende dólar a 1,50? Né? Dado o cenário, você imaginava que ninguém ia fazer isso, porque todo mundo estava esperando uma desvalorização de câmbio. Mas não é que você achou, certo? Quem é que você achou? Você achou o Banco do Brasil. Você achou a Caixa. Você achou vários bancos públicos fazendo essa operação. E por quê? Porque eles são burros, certo? Quer dizer, porque eles são incompetentes, porque eles não têm as suas pessoas formadas na FEA de Ribeirão Preto, certo? Quer dizer, não, são todos muito inteligentes, aliás, são muito bons de mercado, certo? Quer dizer, na verdade, é uma operação do governo, né? Foram forçados a isso. Tem uma discussão jurídica sobre isso, não vou entrar, certo? Tem um problema enorme jurídico sobre essa mesa de negociação do mercado futuro de câmbio no Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil vendeu. Chegou ali em março de 99, entregou para as empresas o dólar a 1,50, 1,20, sei lá quanto, quando o dólar no mercado estava 2,10. Né? Então o Banco do Brasil, em março, vai comprar 2,10 e vende para as empresas a 1,50, porque tinha fechado. É óbvio que ele ganhou um jurinho nessa história, né? Não é de graça. Mas tomou um prejuízo danado, sabe? Porque o câmbio bateu 2 e pouco. Então, perdeu muito dinheiro. Só olhar, se vocês duvidarem de mim, olha o balanço de pagamento, o balanço do Banco do Brasil no primeiro semestre de 99, vocês vão ver o rombo de 9 bilhões de dólares. Então, essa é uma forma.
Uma outra forma que o governo fez, e fez mais forte ainda, maior ainda esse troço, né? Então aqui os bancos públicos entraram errado no mercado futuro, né? E tiveram perdas muito grandes. E tiveram que, né, esses 9 bilhões do Banco do Brasil o governo teve que aportar dinheiro, né, para fechar o banco. E uma outra política que o governo fez foi começar a lançar títulos públicos internos no Brasil, mas com cotação cambial. Então você tem uma NBC lá que normalmente paga Selic, mas no seu Selic enfim, paga juros mais correção monetária, né? O que o governo faz agora é pagar juros mais correção cambial. Então você olha e fala, pô, eu acho que vai ter uma desvalorização de câmbio lá na frente. Eu vou comprar um título que me dá essa correção cambial, principalmente se eu precisar, porque eu tenho uma dívida. Então os bancos, as empresas brasileiras correram para esses títulos, porque eles protegiam as empresas com uma cláusula cambial, né? Então você compra um título que vai te dar talvez até juros menores do que os outros, mas que te dá a correção cambial, né? Se desvalorizar o câmbio de fato, o governo vai ter que pagar essa correção cambial e essas empresas vão receber essa correção cambial. Vão receber exatamente o mesmo montante que elas têm que pagar na dívida que elas têm, né? Então isso também é um hedge. Quando você olha a participação na dívida pública interna no Brasil, dos títulos com correção cambial, né? Normalmente os títulos são sempre se é Selic, se é taxa de correção monetária, se é Selic maior, Selic menor, correção monetária, se é pré-fixado, pós-fixado, tal. Mas normalmente são correções monetárias. O que vai aparecer aqui é correção cambial no título. Não é um título externo, é um título interno com correção cambial, né? E você olha o governo, ele vai aumentar muito a participação no total da dívida pública interna de títulos com correção cambial, que é uma forma de dar hedge para o setor privado, né? Então o setor privado, no segundo semestre de 98, foi se organizando, certo? Para quando viesse a desvalorização cambial, eles não quebraram. E quando ela veio, eles não quebraram, né? Se você olhar, perguntar para vocês quantas empresas no Brasil quebraram em 98, em 99, por conta do câmbio. Eu conheço só uma, né, que é a Antártica, né? Teve um problema, a Globo teve um problema com a parte, ela tinha feito uns investimentos, ela estava com dólar também, mas ela se arranjou, aí via BNDES, conseguiu se arranjar. Mas empresa maior, certo? Quer dizer, é a Antártica que eu conheço. O resto, pouca gente quebrou. Então você tem aí interessante de ver no Brasil, a crise veio, né? Então você tem janeiro de 99, o câmbio, você não consegue segurar, você até no meio do regime cambial, você inventa um negócio, tenta segurar, tem um novo presidente do Banco Central que já tinha aparecido antes, certo? Que foi o Francisco Lopes, que lá no Plano Cruzado, ele foi presidente do Banco Central durante alguns meses, ou alguns dias, na verdade, dá uma confusão, tem inclusive alguns problemas jurídicos nessa história, toda uma situação confusa, certo? Mas o câmbio perdeu 50% do seu valor, certo? Quer dizer, tem uma desvalorização de câmbio de 50% do valor, certo? Quer dizer, entre o final de dezembro, certo? De novembro, certo? Quer dizer, até começo de janeiro, certo? E tem alguns picos, certo? Que alguns dias, alguns momentos, que chega a dar 2,10, 2,15 a taxa de câmbio. Depois ela volta para 1,85, 1,90. Mais uma fortíssima desvalorização, né, principalmente no mês de janeiro de 99. Né, tem aí, né, algumas tentativas de controlar no meio, o Gustavo Franco sai fora do Ministério do Banco Central, troca, tem banda diagonal endógena, que você me perguntar o que é, eu não tenho a mínima ideia, não me pergunte, mas não, ataque especulativo, o Brasil não consegue segurar a taxa de câmbio e o negócio explode. Está aí, certo? Aí a taxa subindo, certo? Quer dizer, de maneira muito forte, né? É verdade que se você olhar depois vai ser mais forte ainda, mas é uma paulada muito grande naquele momento. Então essa é a desvalorização brasileira, certo? Quer dizer, e aí vai acontecer então as coisas que você imaginava?
a inflação, ela voltou? Voltou. Né? Agora, ela foi relativamente pequena. Né? Ela se elevou no curto prazo, então a inflação subiu, mas não foi permanente. É isso que a gente, para muita gente, isso que é uma vitória, de fato, certo? Quer dizer, antigamente a inflação subia e ela se tornava novo patamar. E aí a inflação esperando um novo choque para aumentar o patamar. Aqui não. Ela subiu e voltou. Por que ela voltou? Porque você manteve as taxas de juros elevadas, certo? Você manteve a situação de recessão, você não tinha como, né? O que está pendendo agora a inflação não são mais os bens tradables, né? Obviamente, porque agora esses estão subindo, porque eles têm o efeito da desvalorização do câmbio, né? Mas você tem o efeito de uma economia que não cresce, não tem demanda, você não tem, então não dá para subir muitos preços por falta de demanda, no fundo, certo? Então, o ajuste aqui é um pouco o inverso, vamos dizer assim, daquele do início do Plano Real. Né? São os não tradables que estão segurando, principalmente os preços que evitam uma inflação maior e que amarram os preços externos para dentro. Né? Então, a inflação foi um problema? Foi, né? Não vou dizer, ela bateu 2 dígitos, né? Mas não foi um problema gigantesco, pelo menos hoje em dia, né? 15 anos depois, 15 não, 20 e poucos anos depois, certo? Quer dizer, a gente percebe que não foi tão grande. E a contração econômica, como aconteceu na Ásia, também não foi um problema. Né? Não teve esse efeito patrimonial da desvalorização. Você pode até dizer que existiu algum tipo de importação, tal, algumas empresas, o câmbio ajudou a exportar alguma coisa, mas no curto prazo não foi tanto assim, não. Né? E o efeito, normalmente, da quebradeira é um efeito mais de patrimônio, né? Que é uma coisa que eu também volto a insistir, essa é uma coisa importante na história do Brasil, esses efeitos patrimoniais das variações cambiais. Certo? Quer dizer, a gente não dá muita atenção a isso, mas, se você se lembra, eu falei sobre isso na crise, na época do... Por que eu não desvalorizei o câmbio em 73? Porque o Brasil também se endividou entre 68 e 70, entre 67 e 73. Né? Então, nesse período, um período de endividamento, assim como no período de 94, 93, 97. É um período de endividamento, as empresas privadas captam dinheiro, né, e elas normalmente estão desequilibradas do ponto de vista das suas estruturas patrimoniais. Se vem uma desvalorização de câmbio ali, elas quebram. Né? Para quem fez Formação Econômica do Brasil, provavelmente o Renato ou o Júlio deve ter... Quem que defendia câmbio fixo na República Velha? Sempre você vai dizer, olha, os exportadores no Brasil sempre defendem a desvalorização de câmbio. E quando o câmbio era fixo, quem que defendia? Quem que defendia o câmbio fixo é aquelas empresas brasileiras que estavam muito endividadas. Quem? Quem que está muito endividado na Primeira República, certo? As empresas de serviços públicos, né? Ferrovias, empresas energéticas, etc. Então, mesmo um exportador de café, certo, que quer desvalorizar o câmbio, se esse exportador de café tem uma ferrovia, como a família Prado tinha, certo? Quer dizer, ele não é a favor da desvalorização de câmbio. Porque a desvalorização de câmbio pode até ajudar as exportações de café dele, mas arrebenta a ferrovia dele, certo? E arrebenta a dívida que ele teve para construir essa ferrovia, porque captou lá fora, né? Soltou títulos lá fora. Né? Então, essa é uma história no Brasil também longa, certo? Quer dizer, em vários momentos esse perigo acontece. Então, por que o governo não desvalorizou o câmbio lá quando o Delfim queria? A desculpa do Gustavo Franco as elasticidades, vai dar inflação. É verdade. Mas no fundo, por baixo, também tem ideia. Se ele desvaloriza ali em 96, né, 97, as empresas estão todas não redeadas. Você quebrava todo mundo ali, certo? Quer dizer, aí era complicado, inclusive se reeleger. Certo? Agora, aconteceu aqui não, né? Não teve esse grande problema. É óbvio que a economia não está crescendo, né? Ela não caiu 9, certo? Não quer dizer que ela subiu 9, certo? Quer dizer, e ela cresce muito pouco, certo? Até uma recessão pequena, até para segurar a inflação, como a gente já conversou. Né? Mas não tem uma grande crise econômica como teve 2 anos antes na Ásia e como vai ter 1 ano e meio depois, 2 anos depois na Argentina. Certo? A Argentina é um grande hecatombe, certo? Que o Brasil não passou por ela. Né? Então, você olha, a crise brasileira aqui tem um trimestre muito ruim, certo? Quer dizer, mas 1 ou 2 trimestres ruins, um período não é bom, certo? Quer dizer,
Mas né, certo? Aqui a gente está falando aqui de 1% do PIB, certo? Quer dizer, em alguns trimestres, certo? Quer dizer, agora você imagina a Argentina, você não olha aqui, você não consegue ver, ela está embaixo do computador de vocês. Certo? Quer dizer, então, essa é a crise brasileira, certo? Quer dizer, e aí, ainda as consequências, certo? Foi só isso que aconteceu? Não, certo? Quer dizer, em tese, se agora eu tenho um câmbio que saiu de 1,5 e foi parar em 2, 2 e pouco, certo? Quer dizer, e ele é relativamente livre agora, certo? Quer dizer, o que eu espero, certo? Quer dizer, eu espero aquilo que o Delfim falou que ia acontecer, certo? Quer dizer, eu vou recuperar as exportações. Eu vou recuperar as exportações e eu posso soltar a economia. A economia, eu seguro ela agora para conter o efeito inflacionário da desvalorização de câmbio, que a gente viu que existiu, mas que... Né, mas agora também tem um lado positivo dessa história. As exportações vão crescer e, com as exportações crescendo, eu posso sair do meu buraco. Né? E o que vai acontecer? Vai ter esse crescimento das exportações? Vai. Mas a gente vai ver, principalmente na próxima aula, que é muito mais lento do que a gente imagina. Mas vai aparecer um outro problema. Né? Se os efeitos patrimoniais não aconteceram sobre as empresas, aconteceu sobre o governo. Né? Lembra do RED, cobertor curto? Né? O governo deu RED, então agora é ele que vai pagar. Certo? Aonde que ele vai pagar? Ele vai pagar na dívida pública dele. Ele não fez a dívida cambial? Agora, se você quer, como é que você faz com essa dívida? Vai ter que pagar o câmbio ali. Certo? O Banco do Brasil não teve menos 9 bilhões de prejuízo? Né? Não vai ter que aportar recurso no Banco do Brasil? Né? Vai, certo? Quer dizer, da onde vai sair esse dinheiro? Né? Então eu tenho a desvalorização de câmbio, tem um efeito positivo sobre o comércio externo, mas tem um efeito muito negativo sobre as contas públicas no Brasil. E isso fez, inclusive, com que esse período da desvalorização de câmbio, que é o começo do governo, o segundo governo Fernando Henrique, tinha muita dúvida, né? Essa crise ela põe mais em dúvida ainda a capacidade do Brasil de pagar as contas públicas. Então, a resposta que o Brasil teve que dar nas contas públicas foi imediata, certo? Não tem mais promessa. Ou você ajusta as contas públicas, ou a coisa vai ficar difícil. Então, eu preciso gerar imediatamente os superávites fiscais primários. Né? Então, você tem aí, inclusive, um nhenhenhê no primeiro semestre de 99, certo? Quer dizer, mas põe uma faca na cabeça do governo, certo? Fala, olha, bicho, né, põe um revólver na cabeça aqui, não tem uma bala em 6 possíveis, certo? São 6 balas em 6 possíveis, certo? Quer dizer, ou você ajusta as contas públicas agora, ou vai ter continuado, essa crise cambial vai continuar, certo? Quer dizer, né, então, o que você tem? Você tem um impacto, a desvalorização sobre a dívida externa, que é óbvio, né? E um impacto sobre a dívida interna. Por quê? Porque a dívida interna está redeada, ela está em câmbio, certo? Quer dizer, então, quando desvaloriza o câmbio, a dívida aumenta do país, né? A dívida do governo. A dívida do governo externa aumenta. E a dívida interna, normalmente, não. Mas, dado o formato como você fez, como você botou as cláusulas cambiais na dívida interna, essa também teve um efeito. Né? Então, eu aumentei a dívida pública brasileira, tanto externa como interna, grande, certo? E que causou esse medo, esse fantasma aí, dizendo que o Brasil talvez não pagasse, um certo receio sobre o que ia acontecer. Mas a situação vai se acelerando, vai se acertando. Aí, de novo, é importante o acordo com o Fundo Monetário, tal, para ter dinheiro, tal, e um ajuste fiscal. Né? Então, aqui você vê no gráfico, né? Essa subida reta, né? Ou seja, em 2, 3 dias a dívida explode, certo? Então, a necessidade aqui, certo? De começar a virar a taxa de câmbio, desculpa, o superávit primário. Então, o superávit primário agora é uma necessidade premente. Né? Eu tenho que fazer isso já. Né? E vou fazer. Né? E o governo vai fazer. Certo? Quer dizer, e aí o novo cenário passa a ser esse. Né? Se efetivamente o governo cumprir a sua palavra, né, de gerar os superávites primários para enfrentar o grande problema que é das finanças públicas, por outro lado, eu tenho um alívio no setor externo, certo? Eu posso ganhar essas exportações. Né? Eu tenho, no curto prazo, a necessidade de manter juros elevados para segurar
o efeito da desvalorização de câmbio sobre a inflação, mas depois que esse efeito passar, né, depois desse efeito vamos dizer assim, se diluir com o tempo, certo? A partir principalmente do segundo semestre, talvez do quarto trimestre, tá certo? Eu começo a poder baixar pouco a pouco a inflação, a taxa de juros, e a economia começar a crescer, se as exportações puxarem forte, começar a crescer puxando principalmente pelas exportações, né? Esse é o cenário que você está imaginando, né? Então, você vai entrar no segundo mandato do Fernando Henrique com o câmbio já agora flutuante, né? Posso desvalorizar, não estou mais segurando o câmbio para nada, né? Eu tenho que gerar os tais superávites primários, e eu vou construir uma institucionalidade, que eu não vou discutir ela com vocês hoje, eu vou discutir ela com vocês na próxima aula, mas eu tenho um sistema de metas de inflação. Na verdade, a política monetária para combater a inflação continua, né? Taxa de juros elevada, só que agora tem toda uma entourage de instituições, o Copom, todos aqueles negócios, que é mais uma coisa para... essa ideia de metas de inflação é uma ideia que o FMI, agora é o Armínio Fraga, que é o presidente do Banco Central, ele vai tirar do Banco Central, né? O Banco Central vai tirar do FMI, desculpa, né? No Banco Central, e o FMI pegou isso da Nova Zelândia, certo? E começa com essas histórias, isso começa a se espalhar, isso começa a ser uma boa política vista pelo FMI para os países, não porque você não pudesse tocar a política monetária sem um sistema de metas, né? Você pode fazer uma política monetária sem um sistema de meta de inflação. O que o sistema de meta de inflação te dá é uma certa garantia que você está dando para a sociedade que você vai cumprir, porque se não cumprir, você vai ter que se explicar e não sei o quê, né? Então é mais uma construção institucional a favor de uma credibilidade, de aumentar a credibilidade da política monetária. Esse é o sistema de metas, né? Mas a gente vê ele com mais calma na próxima aula. Então você monta o que a gente chama de tripé macroeconômico a partir do segundo mandato do Fernando Henrique, né? Uma política monetária de juros para segurar o processo inflacionário. Vou entrar agora com uma coisa nova, que é o superávit primário, né? E eu tenho um câmbio que flutua, né? Tendo um câmbio que flutua, se as exportações crescerem, se eu tiver de fato superávit primário, né, eu mantenho as taxas de juros elevadas enquanto eu tiver uma expectativa de inflação grande. À medida que a situação externa for melhorando, as contas públicas forem melhorando, eu posso ir baixando as taxas de juros, né? E ao baixar as taxas de juros, eu posso fazer a economia crescer. Essa é a roda da fortuna, indo para o lado certo, que o Fernando Henrique imagina, que vai acontecer no seu segundo semestre. E o voo, né, que eu imagino que seja um voo aqui de albatroz, né, vai acontecer. Em 99 o ano é ruim, porque tem o processo de estabilização, tem o choque, a inflação subiu, eu tive que subir a taxa de juros, tive que segurar o processo, né? Então, segurei na base da política monetária a inflação, né, mas, ao mesmo tempo, entrei com contas públicas, e estou esperando que as contas externas comecem a melhorar, né? Então, 99 é ano ruim, mas 2000 é ano ótimo. 4,5% de crescimento, né? Decolou o albatroz aqui, vamos em frente, né? A pergunta é por que aconteceu em 2001 e 2002, né? Essa roda da fortuna que está rodando para o lado certo começa a rodar para o lado errado, né? Então aí é o meu voo de galinha, né? Em 2001 eu tenho a crise energética, eu tenho a crise da Argentina, eu tenho os ataques terroristas nas torres, né? E a taxa de crescimento, os 4,5%, vem para baixo. E em 2002 ainda tem o sapo barbudo aparecendo, certo? Numa eleição complicada, né? E tem uma crise cambial, uma economia, então um voo de galinha, o albatroz virou galinha e aterrissou em 2002, né? Mas esses aqui já são os temas da próxima aula, né? Tudo bem? Então essa era um pouco a ideia desse momento de transição, certo? Quer dizer, que eu queria conversar com vocês na aula de hoje, e queria ver agora com vocês se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão para me fazer. Eu vou aqui também encerrar a gravação para deixar todo mundo à vontade.